Olá, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de Fenomenologia. Até agora, nossas aulas tiveram caráter introdutório. A partir desta oitava aula, vamos procurar aprofundar o pensamento fenomenológico de Edmund Husserl. Em seguida, o de Martin Heidegger, separadamente. Nós vamos, neste momento, tentar apresentar alguma coisa preliminar para podermos refletir a respeito da fenomenologia transcendental de Edmund Husserl, melhor, a respeito dos problemas fundamentais que são tratados por esta fenomenologia transcendental e pela coisa ela mesma, digamos assim, que constitui aquilo que está em discussão no pensamento de Edmund Husserl. Bem, então comecemos com algumas considerações preliminares. Fenomenologia é exercício do pensar filosófico. O pensar, no entanto, não está fora e de frente ao ser. O pensar pertence ao ser. O ser é o elemento do pensamento, isto é o meio em que o pensamento pode ser pensamento. O ser vige, pois, como elemento possibilitador do pensamento. O pensamento vige como autoclareamento do ser. Então, antes de tudo, nós precisamos colocar em questão uma representação que nós temos muito comum, de que o pensar é uma atividade da consciência e uma atividade, portanto, subjetiva, e de que o ser diz respeito ao mundo, portanto, ao âmbito, ao domínio daquilo que é objetivo, e de que o pensar está fora do ser, numa correlação com o ser. Ora, nós temos que lembrar que o ser também pertence à dimensão do pensar. Ou melhor, o pensar pertence à dimensão do ser. A consciência também é. E em Husserl, quando falamos de ser, o ser precisa ser compreendido, antes de tudo, no sentido da consciência. É que em português a gente não escuta a palavra ser na palavra consciência. Em alemão, dá para escutar. Em alemão, a palavra consciência é Bewusstsein, ou seja, ser, sein é ser. Bewusst significa sabido. Tá? Então, consciência diz a dinâmica de um ser sabido. Tá? Ora, este ser, portanto, da consciência, é que é o ser em sentido primeiro e absoluto para Husserl. O ser no sentido do mundo, da não consciência, do outro da consciência, é ser em sentido secundário e relativo. Então, digamos, isso é uma primeira observação. A segunda observação é que o pensar, enquanto pertence ao ser. Né? O ser é o ser do pensar, mas também o pensar é o pensar do ser. Né? Ou seja, aquilo que provoca o pensamento a pensar, nós chamamos de ser. O pensar é sempre, de alguma maneira, o pensar do ser. Então, nós dissemos que o ser é o elemento do pensar. Ou seja, elemento, aquilo no qual o pensar é e pode ser. Aquilo que é possibilitador do pensar. É como, por exemplo, a água é o elemento para o peixe. O peixe só é e pode ser peixe na água. Assim também o pensar só é e pode ser pensar no ser, como pensar do próprio ser. Como pensar que pensa o ser, que pensa a partir do ser.
Então, o pensar não é somente o pensar que pensa o pensamento. Na filosofia, muitas vezes, nós temos esta miopia, eu diria, que nós sempre consideramos que o pensar pensa pensamentos, como reflexão. Sim, em grande medida, o pensar pensa pensamentos. Em grande medida, o pensar está sempre de novo colocando em questão os pensamentos. Pensamento tanto no sentido daquilo que é pensado, por si ou por outro, quanto no sentido do próprio pensar. Enquanto reflexão, pensar pensa o pensamento. Mas não é todo o pensar este processo de reflexão. Há sempre um elemento pré-reflexivo. Há sempre um elemento antidiscursivo, antipredicativo. Esse elemento que chamamos de experiência. E, nesse sentido, o pensar, no fundo, na sua raiz, é pensamento, não de pensamento, mas pensamento daquilo que provoca o pensamento a pensar, daquilo que leva o pensamento a pensar. E isso nós chamamos de ser. Portanto, o ser vigora como que possibilita o pensamento ser pensamento. E o pensamento, antes de ser uma representação do ser, o pensamento é o próprio autoclareamento do ser. Né? A consciência, o ser pensante, podemos entender como o lugar deste autoclareamento, dessa autoiluminação do ser. Essa é a proposta que a gente quer colocar preliminarmente antes de estudar a fenomenologia russeliana. Com esta colocação, o pensar não aparece como um opinar sobre o mundo. O pensar filosófico, assim, aparece como um exercício de autoelucidação do mundo e, por vias disso, de correalização e de mudança de mundo, do domínio da existência humana histórica. Filosofia não é opinião sobre o real. Filosofia é a realização do real no domínio da existência humana histórica. Ela não é tal realização, porém, por meio de aplicação de uma teoria. Ela é tal realização como um exercício de ressaltar e clarear a realidade do real no movimento de realização das possibilidades do pensar. Filosofia é acontecimento de mundo. Ela é, neste sentido, um pensamento radicalmente histórico. Ela não é descrição, constatação objetiva do real. É produção da realidade. Ela não é conhecimento do ente como algo que está posto, objetivamente dado. É pôr em obra o desvelamento do ser. Filosofia é participação no ser. Dito de outro modo, é participação vital na vida. É participação no auto deixar e fazer. É participação no autoclareamento da realidade. A fenomenologia tem como tarefa deixar aparecer isso que chamamos, balbuciando, de ser, vida, realidade. Então, o que estamos chamando de ser aqui, nós chamamos no cotidiano de vida. Falamos também de realidade. Husserl vai, nos anos maduros do seu pensar, chamar de mundo da vida. Então, fenomenologia é o exercício de autoclareamento, de autoiluminação do mundo da vida, poderíamos dizer assim. Neste sentido, o sentido da fenomenologia não é a descrição, a reprodução objetiva do real, mas sim a produção da realidade, isto é, deixar a realidade dar-se na sua autodatidade,
deixá-la vir assim em seu autoclareamento. Neste sentido, a fenomenologia está muito mais próxima da arte do que da ciência. Então, aqui usamos o termo autodatidade. Husserl usa bastante este termo, Selbstgegebenheit. Selbst significa si mesmo, né? Auto em grego, autos em grego. E gegeben significa dado. Heit é o nosso prefixo dade. Então, datidade, né? Daí se cunha o termo autodatidade. Ou seja, o caráter daquilo que se dá a si mesmo diretamente, a partir de si mesmo. É isto que nós chamamos de fenômeno. Esta autodoação, esse caráter de autodatidade, do que quer que seja. O que quer que se autodoa e se autoilumina, dando-se à consciência, é fenômeno. Fenomenologia é, pois, neste sentido, no sentido de sua tarefa e ideal como possibilidade do pensar, o fenômeno da realidade dando-se em autodatidade e autoclareamento. E vice-versa. O fenômeno da realidade é sempre, de algum modo, fenomenologia. Como diz Carneiro Leão, todo e qualquer fenômeno já é em si mesmo, como fenômeno, fenomenologia. No aparecimento e desaparecimento de sua vigência, passa a recolher o ser e a acolher o nada em suas diferenças e referências a si mesmo e a todos os demais fenômenos. Então, um fenômeno é sempre fenomenologia. Ou seja, aquilo que vem à luz, sempre vem à luz articulando-se numa totalidade de sentidos. O fenômeno sempre traz um logos, isto é, sempre traz uma articulação e uma estruturação de sentidos. Quando o fenômeno aparece ao homem, o homem já é conclamado, convocado a decifrar, a colher e recolher os sentidos de ser desse fenômeno. É nesse sentido que estamos falando de um logos, de uma logia do fenômeno, de uma fenomenologia do fenômeno. Uma fenomenologia, portanto, inerente, interna, intrínseca ao fenômeno. E que ela, o que nós chamamos de fenomenologia como método, conceito de método, digamos que é o caminho da investigação da fenomenologia do próprio fenômeno, da sua articulação de sentido. É que um fenômeno nunca se dá sozinho. O fenômeno sempre se dá trazendo consigo toda uma rede de outros fenômenos. O fenômeno sempre se marca na sua diferença, na sua identidade diferencial, mas o fenômeno também sempre traz consigo todo um conjunto de referências a outros fenômenos. Então, um fenômeno, digamos, é sempre um nó significativo, que quando nós começamos a desfazer este nó, começam a surgir pontas que nos remetem em várias direções para outros fenômenos. Um conjunto de referências a outros fenômenos. Então, o fenômeno sempre remete aos demais fenômenos do mundo. Ao mesmo tempo que é um lugar de diferenças e referências para com outros fenômenos, o fenômeno recolhe o seu ser, mas também acolhe o seu nada, digamos assim. No fenômeno está sempre em jogo, de alguma maneira, ser e não ser. Quer como
em sendo isto, não ser aquilo, a diferença, né? Quer no sentido de que ainda não é, já não é, ou vem do ainda não ser para o já não ser. Assim, em todo o fenômeno se dá também ser e não ser. E se dá sempre aparência, melhor, aparecimento e desaparecimento. Então, o fenômeno é sempre uma riqueza muito grande. Por mais elementar que seja o fenômeno, ou talvez, sobretudo, os fenômenos mais elementares têm essa riqueza toda. Fenômeno é por si mesmo fenomenologia. O fenômeno, isto que se mostra em si mesmo a partir de si mesmo, já traz sempre um logos, uma dinâmica de reunião. Lembremos que logos vem de legen, e legen em grego quer dizer recolher, reunir, colher, ajuntar. E o que é reunido em todo o fenômeno? Ser e nada, diferenças e referências, identidade e diversidade, diz o texto. E tudo isso numa passagem, num passar. É como numa composição musical. Toda a nota recolhe em si o todo daquela música, mas nele o todo da música, a musicalidade enquanto tal. O som só é som no todo da melodia. A melodia, porém, só é na medida em que cada som, em passagem, reúne o todo, referindo-se a si mesmo e aos outros sons. O soar do som não é mero ruído. O soar do som está referido com o que soa antes e depois. Na passagem, como passagem, dá-se o ainda não e o não mais. Há a vigência de presença, o que atualmente soa, e de ausência, o que não mais soa e o que ainda não soa. Recolhe-se assim nesta passagem presença e ausência, som e silêncio, ser e nada. Se entendermos o todo da realidade como música, poderemos intuir isso que nos foi dito, isto é, que todo fenômeno é fenomenologia, na medida em que no aparecimento e desaparecimento de sua vigência, passa a recolher o ser e acolher o nada de suas diferenças e referências a si mesmo e a todos os demais fenômenos. Citando aí o texto de Emanuel Carneiro Leão. A fenomenologia do fenômeno, ou fenômeno da fenomenologia, é sempre de algum modo passagem, que na medida em que passa, faz aparecer o todo, o ser, a vida, a realidade, em seu momento cada vez singular, o ente. Então poderíamos dizer assim, falando na linguagem do Husserl dos últimos anos, cada fenômeno é sempre um lugar de aparecimento do todo que nós chamamos de mundo da vida. A experiência do mundo da vida está latente ou patente em cada fenômeno. Então, fazer fenomenologia é captar o fenômeno na medida em que o fenômeno ele traz em si a latência e também a patência, o encobrimento e o desencobrimento do que nós chamamos de mundo da vida. Fenômeno e fenomenologia se dão assim sempre, de algum modo, a cada vez numa dinâmica de evento, um vir para fora e deixar e fazer aparecer. É sempre destinação. É história. A fenomenologia do fenômeno, ou fenômeno da fenomenologia, está, pois, se dando por toda parte e a todo momento. Está se realizando em toda a realização do real. Está se dando em todo o exercício de pensamento. A filosofia é apenas um modo de tal realização. Outra realização é, por exemplo, a arte, outra a religião. O exercício do pensamento fenomenológico na fenomenologia, por sua vez, chega a uma tematização reflexiva mais aguda nos nossos dias, no movimento fenomenológico
como método, caminho, tal de investigação do todo, do ser, da vida, da realidade. Neste sentido, a fenomenologia emerge não como sistema deste ou daquele filósofo, com doutrinas, teorias, teses, mas como direcionamento de pesquisa e de método de investigação do todo. Toda a filosofia é fenomenológica, isto é um trazer à fala a revelação do ser. O que nós chamamos de fenomenologia, usualmente, porém, quer tomar a sério este ser fenomenológico da filosofia enquanto tal, na pluralidade de suas realizações. Mas isso que chamamos usualmente de fenomenologia irrompe como tal também numa pluralidade de realizações históricas. Nós tentaremos, pois, captar como é que na passagem de nosso momento histórico o pensamento fenomenológico irrompeu na fenomenologia como direcionamento de pesquisa e de método de investigação, numa unidade que não é uniformidade, mas pluralidade. Nós iremos nos deter na passagem histórico-contemporânea da investigação fenomenológica de Russell para a investigação fenomenológica de Heidegger. Com isso, tentaremos clarear o que está em jogo, pois, neste instante da filosofia contemporânea. O instante não é um mero momento, algo que assinala um movimento, uma passagem. O instante é oportunidade. Ao tratar desse instante, não visamos, pois, descrever a realidade da fenomenologia, mas muito mais captar a possibilidade de responder ao porvir. Bom, agora nós vamos fazer algumas observações a respeito do fenômeno e da fenomenologia em Rússia. Antes, mais uma pequena preparação. Vamos tentar entender o que significa a palavra fenômeno. A palavra fenômeno tem sua origem no pensamento grego originário. Veja bem, para nós também ali o pensamento era fenomenologia, embora de modo diferente de como é hoje fenomenologia. Era fenomenologia na medida em que o pensamento está sempre tentando captar o logos do fenômeno, tentando corresponder ao apelo que o fenômeno oferece pelo qual ele provoca o pensamento a pensar. Bem, a palavra fenômeno é de origem grega. Em grego temos o particípio neutro phainommenon. O particípio é tanto uma forma verbal quanto uma forma nominal. Como forma verbal, o particípio phainommenon significa a participação num evento, a saber, no evento de Phainestein, isto é, tornar-se visível ou manifesto, vir à luz, se mostrar, aparecer e parecer, apresentar-se, tornar-se patente, mas também resplandecer, brilhar e advir, despontar. Tudo isso significa o verbo phainestein em grego. E a palavra phainommenon é particípio, isto é, toma parte do Phainestein, desse movimento de aparecer, de brilhar, de tornar-se patente, de despontar. Como forma nominal, phainommenon significa o que brilha, advém, desponta, resplandece, e assim se torna visível, se mostra, o que se faz claro, manifesto, patente, perspícuo, evidente. Significa tanto o que se torna aparecente, quanto o que se torna aparente. Tudo isso é dito através de formas intransitivas do verbo. Transitivo significa que não transita, que não passa para um objeto, que permanece na
esfera do próprio sujeito, usando esses termos sujeito, objeto, conforme a gramática. Para nós, o intransitivo é uma forma que guarda algo do medial. A forma medial do verbo não existe na língua portuguesa, ela existe na língua grega. Phainomai é uma forma verbal cuja voz é medial. Isto quer dizer, medial que não é a voz nem ativa, nem passiva, nem reflexiva. Ativo é quando o verbo indica uma ação praticada pelo sujeito. Passivo, quando o verbo indica uma ação recebida pelo sujeito. E reflexivo, quando a ação é ao mesmo tempo praticada e recebida pelo sujeito. Ora, o medial, a forma medial da voz medial na língua grega não é nem ativa, nem passiva e nem reflexiva. O medial não se refere a uma voz que está no meio entre o ativo e o passivo. Diz antes uma voz que deixa entender a dinâmica do médium, ou seja, do meio, tomando-se esta palavra meio na acepção de permeio, ambiência, elemento. É o que prejaz a modo de uma transcendência imanente. Transcendência, pois, nos perpassa e ultrapassa, abrangendo, abraçando, englobando a tudo. Imanência, pois permeia e impregna a tudo, dando-lhe o seu vigor. Então, o medial é este verbo indicando esse elemento em sua transcendência imanente. Transcendência na medida em que nos transcende, nos ultrapassa. É imanente na medida em que permeia, perpassa tudo. Então, o verbo phainestai e phainomenon tem este caráter de medial. Diz a própria realidade em seu caráter de transcendência e de imanência. A realidade enquanto nos transcende, a realidade enquanto permeia e perpassa a nós mesmos em tudo aquilo que somos e não somos. Para os gregos, o fenômeno se dá, pois, na dinâmica do medial vindo à luz, mostrando-se. Então, traduzindo assim a palavra phainomenon em grego, poderíamos traduzir por vindo à luz, mostrando-se. O medial phainomai remete, por sua vez, ao ativo phaino. Temos o verbo ativo também, phaino. Este verbo já se diz na forma transitiva. Enquanto que o verbo medial é intransitivo, o verbo ativo ele é transitivo. Ele passa para alguma coisa, transita para alguma coisa. Este verbo phaino quer dizer primordialmente deixar e fazer ver ou aparecer, manifestar, mostrar, trazer à luz, mas também indicar, fazer conhecer, tornar noto, desvelar, fazer patente, declarar, denunciar, proclamar. Veja a riqueza semântica deste verbo phaino na sua forma ativa. Então, phainestai é forma medial, assim como phainomenon é uma forma medial. Aqui estamos analisando agora a forma ativa desse verbo. Talvez possamos captar um pouco da experiência grega da significação deste verbo, seguindo um pouco mais seus derivados. Então, vamos fazer um exercício de etimologia, tentando escutar a linguagem grega ao redor das palavras do particípio phainomenon, do infinitivo phainestai, que é medial, e do infinitivo do verbo phaino, que é ativo. Alguns compostos são derivados de phaino,
sobre o tema do presente faino. É o caso de fainolis. Fainolis significa luzente, resplandecente. Para os gregos, a experiência da luz é algo muito importante. Outros compostos derivados apresentam o radical fa. Por exemplo, aphanaia, que quer dizer obscuridade. Né? Esse alfa inicial é privativo, aphanaia, o que não aparece, o que não brilha. Obscuridade. Emphaneia, que quer dizer aparição, manifestação. Aí temos o prefixo em, que corresponde ao nosso latino in, em português. Então, emphaneia é aquilo que está dentro da aparição, dentro da manifestação. Temos derivados daí, tais como phaneros. Phaneros significa bem visível, evidente, manifesto. Aliás, é uma palavrinha que nos textos da metafísica de Aristóteles, a cada capítulo está recorrendo. Então, phaneros, bem visível, evidente, manifesto, claro, noto. Mas também célebre, insigne, ilustre, notável. O que é uma pessoa ilustre? É aquela pessoa que brilha, que se torna bem visível pelo seu brilho diante de todos. Daí derivam também nomes de ação, como terminados em cis, como o radical facis. Facis quer dizer aparição, no sentido do surgir, de modo especial dos astros, como também a fase da lua, e ainda a denúncia, a delação, a acusação. Então nós falamos da palavra fase. A lua tem suas fases. Fases vem de faces, que tem esse radical fa. Isto é, uma certa forma de aparição. A lua no céu, ela se transforma. As várias mudanças, transformações da lua são as fases da lua. Né? Isto é, o que dá a ideia de aparecimento na palavra fase. Temos também a palavra no radical fan, que aparece na palavra phansis, aparência, apóphansis, declaração, asserção afirmativa ou negativa. Né? Uma palavra muito forte em Aristóteles, no Periermeneias, no De Interpretatione, que trata justamente do logos apophantikos, do discurso apofântico. Apófansis nós traduzimos por declaração ou asserção. Também traz essa noção de declarar, né? O ser declarativo, manifestativo do discurso. Do radical phant, aparecem numerosos derivados, como fantasomai, tornar-se visível, aparecer. Fantasma, que em grego quer dizer aparição, imagem. Fantasia, que em grego quer dizer aparência, imagem, imaginação. Daí vem, em português, a nossa palavra fantasia. A raiz fa remete à significação originária de aclarar, brilhar. Em sânscrito temos bhati, ele luz, ele aclara. Da mesma raiz temos a palavra grega phos, ou phaos, que significa luz, claridade. O elemento em que algo se torna manifesto, visível nele mesmo, e assim se mostra. Esta raiz fa também traz a significação originária de falar, explicar. Isso é muito interessante porque a experiência grega da linguagem tem a ver com o aclarar, o brilhar, o aparecer, o deixar manifestar-se. Então, as palavras concernentes ao mundo da linguagem em grego têm a mesma raiz que as palavras concernentes ao mundo do fenômeno. Daí temos o verbo grego phemi, que significa dizer
falar, afirmar. É que a experiência grega do falar e dizer é a do mostrar e deixar aparecer, deixar aclarar, vir à luz. Então a linguagem tem a ver com o falar, mas o falar está fundado no dizer. Quando é que alguém falando diz alguma coisa? Nem sempre alguém ao falar diz alguma coisa. Alguém ao falar diz alguma coisa quando ele faz aparecer, quando ele mostra, quando ele aclara, né? Esta ambivalência está presente na significação de palavras como fases, que quer dizer tanto a aparição no sentido do surgimento dos astros ou fases da lua, quanto a denúncia, a delação, a acusação. Então o grego usava a palavra fases para falar das aparições da lua em suas diversas formas e usava a palavra fases para dizer um discurso que acusa, ou que delata, ou que denuncia. Temos também a palavra prófasis, que quer dizer a primeira manifestação de uma doença, mas também o pretexto, como apophainen, fazer aparecer, também declarar. Para a fenomenologia no pensamento grego, o fenômeno originário é a aletheia, o desvelamento do ser, que se dá tanto como physis, surgimento, quanto como logos, recolhimento, reunião, e daí estruturação, compreensão, e só a partir daí fala, discurso. Então, essa experiência do fenômeno é experiência da aletheia, do desvelamento, da automostração, no sentido de autorrevelação, e é também experiência do logos, como recolhimento, como reunião, como compreensão. Legen significa originariamente colher, recolher, reunir e concentrar. Depois significa pousar, assentar, repousar, depor. E a partir daí, propor, narrar, contar, falar. Logos é, pois, uma dinâmica de recolhimento, de abrigo, daquilo que se deixa colher, compreender, na medida em que surge, se ergue e se abre, brilha e se mostra. A physis. Então, a fenomenologia no pensamento nascente dos gregos era justamente trazer ao logos, ao discurso que reúne as articulações de sentido, o fenômeno, aquilo que se mostra, mas se mostra se desvelando e ao mesmo tempo se velando. A aletheia, então a physis e a aletheia. Então, três palavras fortes do pensamento grego nascente. A palavra physis, o surgimento, a palavra logos, a reunião, e a palavra aletheia, a revelação. Então, para entender a palavra phenomenon, nós precisamos recorrer a este campo, digamos, semântico, né? O fenômeno é aquilo que se mostra no surgimento da realidade ele mesmo, a partir dele mesmo. É, portanto, physis. O fenômeno é aquilo que, enquanto se mostra, esboça um logos, né? Isto é, reúne, articula uma estruturação de sentidos, isto é, ele dá a pensar, dá a inteligir, dá a compreender uma dinâmica de sentidos, e o fenômeno se dá sempre no sentido de um processo de desvelamento a partir do velamento. Então, os primeiros pensadores
foram chamados por Aristóteles de fisiologoi, isto é, aqueles que trazem ao logos, ao discurso mostrador, manifestativo, os sentidos do surgimento daquilo que surge por si, a partir de si, a physis. Bem, poderíamos perguntar, mas nós não estamos tentando um acesso à fenomenologia odierna, à fenomenologia russeliana? Sim. Mas, digamos que entender o sentido da palavra phenomenon a partir da sua origem histórica, que remonta aos primórdios do pensamento ocidental, aos chamados fisiologoi, aos pensadores da physis, né? Entender esse sentido da palavra phenomenon será muito importante para nós. Porque se captarmos este sentido, a fenomenologia arcaica dos gregos vai poder nos ajudar a ler de uma maneira nova a fenomenologia odierna de Husserl, de Heidegger. Assim como a fenomenologia odierna de Husserl, de Heidegger, também, vice-versa, nos ajuda a interpretar de uma maneira mais originária, mais rica, não só o dito, como também o não dito da fenomenologia arcaica dos gregos. A nossa tese é que toda fenomenologia, enquanto método, caminho de pensamento, é sempre histórica. E história sempre implica uma tradição. A fenomenologia odierna, ela está na tradição do movimento do pensar grego. Não à toa que Husserl, no seu discurso a respeito da crise das ciências europeias, ele vai recordar o nascedouro do mundo espiritual europeu, que é o pensamento grego. E vai interpretar a fenomenologia odierna, a sua própria fenomenologia, como um movimento de radicalização dessa tendência de uma autonomia do pensamento que procura trazer à luz os fenômenos, trazer à luz o ser, a vida, o mundo da vida, a realidade. Então, com isso, nós fechamos estas observações preliminares e na próxima aula nós iremos falar das investigações lógicas de Husserl, que é justamente o caminho mais inicial, mais velho da fenomenologia russeliana, antes de essa fenomenologia se constituir propriamente como fenomenologia transcendental. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a nossa próxima aula.